A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça, você que não é inscrito, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, que você receberá os nossos vídeos de primeira mão, uma notificação que a plataforma digital lhe comunicará. Irmãos, ontem recebi muitos telefonemas do Brasil, da Europa, irmãos que assistiram o culto online, e no culto o ancião pregou uma palavra, 6 de Hebreu, que nós vamos decorrer até o texto, e falando que tem uns na internet, se referindo a mim também, que estão pregando um evangelho adocicado. Então o tema do vídeo é o seguinte: o ancião prega que o evangelho genuíno é um evangelho adocicado. Então, nós hoje vamos abordar aqui este assunto, ele falou que o evangelho é adocicado no sentido que não estão pregando o evangelho verdadeiro, mas no evangelho, irmão, tem sim o doce. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, quando é introduzido o capítulo 10, ele é introduzido no contexto das 7 trombetas. Toca as 6 trombetas, do capítulo 8 ao capítulo 9. Na 6ª trombeta, faz um silêncio nas trombetas e introduz a missão da igreja, que entra no capítulo 10. Então, no capítulo 10, no verso 9, quando o anjo que pôs o pé na terra e no mar, ele tinha um livrinho na mão, que aquele livrinho era o Evangelho. E deu para João comer. Na sua boca era doce como o mel, e do seu ventre amargo como o fel. Então, irmãos, sim, o Evangelho é adocicado. Por quê, irmãos? Porque ele traz novas de alegria, traz novas de paz, de transformação. Então, ele tem uma parte, sim, que é adocicado. Agora, vamos entender que foi pregado no culto, para tentar desconstruir que nós pregamos aqui em cima na plataforma digital. Mas, irmãos, por que eles atendem o culto? E o objetivo deles é os críticos. Por quê, irmãos?
Porque eles deixam a igreja para atacar os críticos, né? Os que estão pregando o evangelho genuíno. Agora nós entendemos o raciocínio dele. Quis falar que o evangelho é adocicado, querendo atacar a doutrina da predestinação. Eu tenho mais de 43 anos dentro da CCB e defendemos a doutrina da salvação pela eleição incondicional. Então, segundo ele, os que ensina a doutrina da predestinação, então é tipo assim, salvo e salvo para sempre. Então, o raciocínio dele é que a pessoa pode cometer todo tipo de atrocidade e está salvo. Irmão, é um engano, é uma mentira, é uma aberração, porque quando Deus salva a pessoa, defendemos a salvação, que a pessoa não perde a salvação. A pessoa não perde. Isso não é nós que falamos, é as próprias epístolas, né? Então, ele leu aqui 6 de Hebreus. Irmão, a carta, esses 6 de Hebreus, não está falando aqui de alguém que perdeu a salvação. Entenda bem o contexto. Como ele não explicou o contexto para a Irmandade, nós vamos explicar aqui na plataforma. A carta dos Hebreus foi escrita num período de grande perseguição, né? E muitos que tinham vindo do judaísmo estavam voltando para o judaísmo. Por quê? Porque eles falavam que o judaísmo tinha as 7 festas, tinha o templo, tinha o tabernáculo, tinha a Páscoa, e o cristianismo tinha só o batismo e a Santa Ceia. Então, o escritor aos Hebreus foi enfático de escrever, e ele começou a descrever, né, que Cristo era maior do que os anjos, que Cristo era maior do que Josué, que Cristo era maior do que Moisés, que Cristo era maior do que as alianças, que Cristo era maior do que os sacerdotes levíticos. Então, irmão, no capítulo 5, do verso 11, se introduz o primeiro grupo, né? Aqueles que estavam, os que eram negligentes, aqueles que eram preguiçosos para estudar as Escrituras, para crescer, né? Então, esses daí, eles viviam no primeiro rudimento, né? Então, nós vemos no capítulo 5, do verso 11, que diz assim: a respeito temos muitas coisas que dizer, de difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio a ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestre, atendendo a um tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus, assim vos tornastes como necessitando de leite e não de sólido mantimento. Ora, aquele que se alimenta de leite
é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles da prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, ele vai discorrendo. E aí, quando chega no verso 1 até o 3, ele vai falando: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras mortas, de fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, ele está falando aqui de um primeiro grupo que estava na base dos primeiros ensinos da fé, desses princípios elementares aqui. Agora, quando ele entra no 4, aí ele vai falar de outro grupo. É impossível, pois, aqueles. Então, esse aqueles, ele está se referindo ao passado, né? Aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo são crucificados, se fica si mesmo filho de Deus, expondo a ignominia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, produz erva para aqueles por quem também é cultivada. Recebe a benção da parte de Deus. Mas quem produz espinho e abrolho é rejeitada. O seu fim é ser queimada. Irmão, existe 2 termos no grego para o conhecimento. Tem o egnose, que é um conhecimento intelectual, e gnose, que é um conhecimento relacional. Esses daqui, eles tiveram um conhecimento de Deus, de Cristo, um conhecimento intelectual. Eles foram iluminados, provaram do Espírito Santo, né, as virtudes do século futuro. Então, esse grupo está sendo remetido aos dias de Cristo na terra, quando Cristo fez muitos milagres. Então eles estavam debaixo dessa nuvem de operações de milagre. Agora, aqui, neste texto, não tem as palavras técnicas para a salvação, como fé, como regeneração, como fruto. Aqui não tem essas palavras. E o verso 8 explica quem eram estes que foram iluminados, que eles não eram salvos. O verso 8 aqui está claramente explicando. Mas se produz espinho e abrolho, é rejeitada, perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Então, todos esses, que está aqui com todos esses sinais, diz aqui a palavra, a chuva do Evangelho veio sobre eles e produziu o quê? Fruto? Não.
produziu espinhos e abrolho. Sinal de salvo? Não, sinal de perdido, irmão. De perdido. Este texto, ele faz uma conexão com Mateus, capítulo 13, onde lá o Senhor fala da parábola da semente, né, que são lançados em 4 tipos de terra, que é 4 tipos de corações. Uma foi lançada ao pé do caminho, veio as aves do céu e comeu, que foi o maligno, os espíritos. Outra caiu entre pedregais, a semente foi lançada, mas veio o sol, queimou, elas não conseguiram produzir. E outra caiu em espinho, que é semelhante a este aqui, 6 de Hebreu, caíram sobre espinho. E aí morreram. Aí a outra foi lançada em boa terra. Uma deu 100, uma deu 30, uma deu 60 e outra deu 100. Então, esses são os que são os salvos. Os salvos, eles produzem fruto, eles frutificam. E no culto online, o ancião se perdeu nesse sentido. Por quê? Porque se caíram da graça, ele tinha que explicar o contexto. Qual foi o tipo de pecado que eles cometeram? Esses irmãos que atendem os cultos, irmão, na cabeça deles só existem 3 tipos de pecado: fornicação, adultério e prostituição. Sobre pecados de imoralidade, é isso que eles querem enfatizar esse texto. E esse texto, irmão, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando de uma apostasia. Agora alguém diz, se não há pecado de morte, se não alguém não perde a salvação, por que uma advertência tão séria como esta? Primeiramente, irmão, a advertência está embutida nesse texto, primeiramente porque o autor, o escritor anônimo, os Hebreus, ele não sabia quem era salvo e quem era perdido. Porque pela ótica humana, ninguém tem o poder de saber que aquele perdeu a graça e aquele está na graça. Ninguém tem o poder. Esta parte de saber quem pecou, quem vai entrar no céu e quem não vai, esta autoridade foi concedida só para Cristo. Tanto lá na parábola do joio e do trigo, lá fala que quem plantou, lá fala que a semente ali da parábola do trigo e do joio, a semente são os filhos do reino. Os filhos do reino, que são plantados pelo Filho do Homem, que é Cristo, eles não viram joio. Ele permanece até o fim. E aí, o do servo chegou. Meu Senhor, tu plantaste trigo e tem joio no meio do trigo. O Senhor falou assim, o inimigo veio de noite e semeou. Falou, queres que arranquemos o joio? Ele falou, não arranqueis, para que porventura vocês arranquem também o trigo. Deixai para a ceifa, onde os anjos de Deus virão e colherão o trigo e levarão para o seu celeiro, e o joio queimarão com fogo. Então, irmão, a missão
de saber quem é perdido e quem é salvo, é só Cristo que sabe. Ninguém tem poder, igual o ancião falou aí, de perda de salvação. Ninguém tem poder de saber quem perdeu ou quem está na graça. Esse poder foi dado unicamente a Cristo. Então, irmão, quando nós lemos do verso 9 até o 20, do verso 9 até o verso 12, veja aqui como é que diz aqui, o 9. O 9, agora que ele vai falar do salvo, olha aqui, ó. As coisas melhores pertencentes à salvação. Agora aqui no 9 que ele vai falar da salvação. Do capítulo 6, do verso 4 até 8, ele não está falando da salvação, não está falando do salvo. Os salvos entram no verso 9, né? Do verso 9 ao 12, ele vai falar da perseverança dos santos. Do verso 13 ao 18, ele vai falar da promessa de Deus, que Deus fez a promessa, e fala duas coisas, é impossível que Deus minta. Deus fez a promessa e depois ele fez um juramento sobre a promessa, sobre os salvos. Os salvos, eles estão aqui seguros nesses três pilares. Primeira é a perseverança dos santos, porque aqueles que Deus chama, aqueles que são salvos, eles perseveram até o fim. Nós não perseveramos para ser salvos, nós somos salvos, por isso perseveramos. Aí, primeiro pilar da segurança do salvo, que não perde a salvação, irmãos, é o verso 9, a perseverança. Do verso 13 ao 18, fala da promessa que Deus fez a Abraão, aos descendentes, aos salvos. Deus fez uma promessa e depois fez um juramento sobre a promessa. Do 19 ao 20, ele vai falar da âncora. Ele usa aí uma ilustração de uma âncora de um navio no meio do mar. O dono do navio joga a âncora para segurar o navio. Aí ele fala que Cristo levou essa âncora com ele no trono. Então, a nossa âncora da nossa fé, da nossa alma, está fixada com Cristo no trono, irmão. Então, irmão, este ancião que pregou esta palavra, falando da perda de salvação, irmão, ele não conhece o que é a salvação. Ele não conhece o que é predestinação. Porque todos aqueles que pregam sobre a predestinação, que o salvo não perde a salvação, não quer dizer que o salvo fica andando desordenadamente e permanece salvo. Não é isso, irmão. Eu vou mostrar aqui um texto para os irmãos da soberania de Deus andando junto com a responsabilidade humana. Vamos ver aqui, ó. É Filipenses, capítulo 2, do verso 13. Só para os irmãos verem como é que é a segurança do salvo. Porque o salvo não perde a salvação.
Aqui é o apóstolo Paulo que está falando. Olha aqui o que ele diz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha ausência, na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, responsabilidade humana. Vamos ver o 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o seu querer como realizar segundo a sua vontade. Entendeu? No 12 fala que é nós que desenvolvemos. No 13 vai falar por que nós desenvolvendo. É porque é Deus quem está operando aquela salvação. Tanto o querer como o realizar. Aqui nós temos a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Então, é o homem, ele desenvolver esta salvação, aqui significa o processo de santificação. Para os irmãos ver, sabe, que esse ancião que atendeu o culto ontem, aí em São Paulo, irmão, ele está totalmente perdido no que diz respeito à salvação. Outra parte aqui, que eu vou ler para os irmãos aqui, é que o próprio apóstolo Pedro defende na sua carta a segurança da salvação. Vamos ver aqui o que Pedro diz aqui, na sua carta, no capítulo 1, do verso 4. Vamos ver aqui o que o apóstolo Pedro deixa muito claro aqui para nós. Capítulo, vamos ver aqui. Capítulo 1 de Pedro, do verso 4. Olha como é que diz. Do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, primeiro, sem mácula, segundo, inacessível, reservada no céu para vós outros, e que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Quem é que guarda a nossa salvação? É o poder de Deus. Estamos guardados mediante ao poder de Deus. Irmãos, está guardado aonde? Nossa salvação está guardada aonde? Nos céus. Irmão, como é que a pessoa vai perder a salvação? Que o próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui que a nossa salvação está guardado nos céus mediante a fé. É uma segurança eterna. Agora, por que eles defendem essa perda de salvação? É para colocar pânico na Irmandade, terror na Irmandade. Entendeu, irmão? Isto que eles estão pregando aí é evangelho de maneira nenhuma, irmão. Porque se uma salvação
é Cristo que salva. Se a pessoa perdesse a salvação, então o sacrifício de Cristo não tinha sido suficiente. E outra coisa, esses anciães, eles não lêem João 28 e 29. Por isso que eles ficam pregando esse enganos, uma verdadeira manipulação, irmãos. Porque João, capítulo 10, 28, 29, diz assim: dou-vos a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém arranca da minha mão, e nem da mão do meu Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Então, irmão, o próprio Cristo que fala que ele dá vida eterna, e ninguém arranca da mão dele. Então, os salvos, irmão, que são salvos em Cristo Jesus, eles não andam desordenadamente, de qualquer maneira. Não, porque diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, que nós fomos eleitos para a santificação. Então, o crente, quando ele é salvo, ele vive uma vida de temor de Deus, ele vive uma vida de santificação, uma vida de temor e tremor, porque isso são a consequência da salvação. Então, se a pessoa anda de qualquer maneira e ele fala que é salvo, irmão, ele nunca foi salvo, porque os salvos, ele manifesta na prática de vida, de dia a dia, a evidência de que verdadeiramente ele foi salvo, irmão. Então, este assunto eu trago aqui para os irmãos, que os irmãos até aqui de Corunha, da Espanha, de Portugal, Inglaterra, Brasil, ligaram para mim no particular para me fazer um vídeo sobre esse sentido, sobre o culto ontem às 10 horas da manhã no Brasil, né? Que o ancião verdadeiramente leu, né? Mas não explicou, né? Os contextos, não explicou o ambiente textual da carta, né? Porque ali, aquela parte ali estava significando apostasia. Então o escritor não sabia quem era salvo nem quem era perdido. Por isso que ele jogou uma advertência séria, querendo dizer, o que for salvo vai perseverar, e o que for perdido vai embora. Então, é este o meu análise aqui para os meus queridos irmãos. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.